No vídeo de hoje eu vou falar sobre a voz do personagem. A gente confunde muito o que é a voz do personagem. É o sotaque regional dele? É o jeito bem-humorado ou mal-humorado, como ele fala? Eu sempre lembro do Chicó do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim, era ele que falava isso? Era. Então, a voz do personagem é um conjunto de fatores. Vou contar uma historinha para você ter uma ideia de como é que isso funciona. A minha avó, vovó Alda, era uma mulher firme, durona, criou 13 filhos sozinha. E eu sempre escutava, as minhas primas, a gente sempre escutava a minha avó dizer a seguinte frase: homem não presta. Homem não presta. Muito embora ela tivesse 6 filhos homens e 7 filhas mulheres, ela sempre vinha com essa frase: homem não presta. Eu cresci ouvindo isso. Mas quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a questionar: por que homem não presta? O meu pai presta. Meu pai, uma pessoa maravilhosa. Meu irmão, trabalhador. Meu marido, meu filho. Eu conheço homens maravilhosos. Por que o discurso da minha avó era sempre esse? Por causa do passado dela. Porque o meu avô, ela se casou muito jovem, né? Com 18 anos. Meu avô, bonitão, safadão, traía minha avó à torta e à direito. Ele saía fim de semana, sumia. Ele já foi delegado. Meu avô já está falecido há décadas. Acho que eu nem cheguei a conhecê-lo. Ele já foi delegado, foi chefe das águas, era uma pessoa influente, vivia envolvido na política. Então, ele saía com outras mulheres, ele não botava dinheiro dentro de casa, sabe? Era uma vida muito difícil que minha avó teve. Os filhos foram crescendo, os filhos foram trabalhar e, poxa, ela teve 13 filhos. E ela chegou a um ponto que as brigas estavam insustentáveis, ela colocou meu avô para fora de casa. E minha avó nunca mais, ela ficou tão traumatizada que ela nunca mais teve outro relacionamento. Ela viveu para criar os filhos. Ela falava assim, que o único homem que prestava... Olha, o homem da minha vida é Jesus, Deus e Jesus, só. Então, a gente vê pelo discurso da minha avó o passado que ela teve. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas a mentalidade dela, a estrutura da minha avó e a vida que ela levou fizeram com que ela chegasse a essa conclusão e tivesse esse raciocínio. Com o seu personagem, é fundamental que você conheça o passado dele. Eu escrevi um romance recentemente, né, o Meu Capitão Coreano, que o personagem do capitão, ele tinha um passado teoricamente sombrio. Ele foi da máfia coreana e cresceu num orfanato. E o personagem, ele era sério, ele era sisudo, ele carregava todas as características, tudo o que o passado dele, a forma de pensar, tudo que o passado dele proporcionava na construção do homem que ele se tornou. Então, eu recomendo profundamente que antes de você começar a escrever o seu romance, eu sempre falo isso, começa pelo personagem. Ok, quem é meu personagem? Quais são as características do meu personagem? Eu sempre falo de 3 coisas que você precisa ter para criar seu personagem. Um objetivo, um desejo forte que ele tem que ter na vida dele, né? Um objetivo que ele quer alcançar, um problema, principalmente um problema como é que eu não estou falando assim problemas externos, problemas internos. Por exemplo, a Beck Bloom, naquele livro que eu não lembro do título do livro, Shopaholic, que ela tem mania de comprar. A Beck Bloom é uma compradora compulsiva.
mas ela também é uma pessoa assim, cheia de conflitos internos. Você tem que criar manias, problemas. Uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa mentirosa compulsiva, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizado, isso tudo, esse conjunto de fatores vai dar voz, a voz do seu personagem, né, do seu protagonista. A terceira coisa, é uma lição que ele precisa aprender. A Becky Bloom precisa aprender a parar de gastar, a curar as suas ansiedades e frustrações com compras. Qual seria a lição do meu personagem? Meu personagem aprendeu que ele poderia confiar novamente, ele poderia amar novamente e se entregar ao amor. E com tudo isso, com as características do seu personagem, você conhecendo o passado do seu personagem, cria uma história, essa história que você vai criar para o seu personagem, ela nem precisa aparecer no seu livro. Você não precisa contar a vida pregressa dele. Você pode até dar uma pincelada. Você quer que tenha um flashback? Quer que apareça a vida do seu personagem? Beleza, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser, não tem problema. Você não é obrigado a colocar o passado do seu personagem lá, porque ao longo da sua narrativa, o seu leitor vai tendo aquelas pinceladas. Poxa, essa pessoa, ela é amarga. Algo aconteceu na vida dela. Isso já, sabe, a maquininha lá, as engrenagens vão funcionar. A mente do seu leitor, quando você constrói o seu personagem e ele fica tão bem construído a ponto do seu leitor começar a perceber que tem alguma coisa por trás, nossa, isso é maravilhoso, enriquece a sua história, tá? Então, essa construção da personalidade do seu personagem, né, do seu protagonista, do seu herói ou heroína, é fundamental. Vai dar profundidade a ele. E a gente sabe que o que segura mesmo o leitor não são as aventuras, não são as histórias externas. O que segura é aquela troca, a empatia pelo personagem. Poxa, poderia ser eu ali. Poxa, ele lembra uma pessoa que eu amo. Quando o leitor entra, né, ele se vê ali no seu personagem, é sucesso garantido. Você alcançou os objetivos da sua história. Você alcançou o que todo escritor mais quer: ser lido e ter o seu personagem querido pelo leitor. Então lembra sempre disso. Cria uma historinha, um passado. O meu personagem sofreu, cresceu num orfanato, foi da máfia, ou não, foi uma mulher que ela foi abandonada pelo marido, ela não acredita mais no amor porque ela passou por situações de violência. Então tudo isso vai moldar a voz do seu personagem, vai manter uma coerência. O seu personagem, ele vai dizer coisas, ele vai demonstrar, porque a gente sabe que a nossa voz não é apenas o que sai da nossa boca, são as nossas atitudes, os nossos gestos, tudo as decisões que a gente toma. Então, a gente tem que pensar no personagem como se ele fosse uma pessoa real, uma pessoa que você conhece. Que características ela vai ter, qual foi o passado dela, por que ela está tomando essa decisão e não a outra, por que a Bella escolheu o Edward e não o Jacob, sabe? Então tudo isso é a voz do seu personagem vindo à tona. E quando a voz do seu personagem vem à tona, o seu leitor, ele pode repelir, ele pode se atrair. É sucesso. É sucesso de leitura, sucesso do seu livro e sucesso para você.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal, que eu sempre trago dicas de escrita, experiências que eu passei, que eu estou passando com os meus livros, com os livros dos meus alunos. Se você quiser um aconselhamento sobre o seu livro ou sobre a história que você quer escrever, eu tenho a minha consultoria individual de escrita. Só me chamar, vou deixar meu e-mail aqui, me segue no Instagram e obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.